Fala, sexto ano, tudo bem com vocês? No vídeo passado a gente viu as propriedades da luz e nesse agora nós vamos corrigir os exercícios sobre esse capítulo que eu passei para vocês. Então são 10 exercícios e vamos ver sobre o que eles falam aqui, né? O primeiro exercício pergunta o seguinte: ele quer que reescreva a frase fazendo as correções necessárias. A frase, né? Então tem uma afirmação aqui que, conforme o texto está falando, né? Se ele pede para fazer as correções necessárias, quer dizer que tem coisa errada nessa frase. Então você pode voltar lá no texto tal para descobrir quais são as coisas certas, né? Ele diz o seguinte: se um dia o sol se apagasse e fosse possível que uma pessoa sobrevivesse, ao olhar para o céu na escuridão, ela poderia enxergar a Lua, as estrelas e outros planetas do sistema solar. Essa frase aqui você tem que saber a diferença entre corpo luminoso e corpo iluminado, né? E saber quais são esses corpos. Corpo luminoso ou fonte primária é aquele que tem luz própria, ele mesmo produz luz. E corpo iluminado, ele não produz luz própria. Para a gente ver eles, ele precisa refletir a luz que vem de outro lugar. No espaço, né? No espaço, quem são os corpos luminosos que produzem luz própria? Só as estrelas. O Sol é uma estrela. Então, o Sol e as outras estrelas podem ser vistos, né? Se o Sol se apagasse, as outras estrelas continuam visíveis, porque elas são corpos luminosos, elas produzem a própria luz. Agora, todos os outros corpos do espaço, todos os outros objetos celestes, são corpos iluminados. Eles precisam refletir luz para a gente enxergar, eles não têm luz própria. Portanto, nenhum outro, só as estrelas, nenhum outro poderia ser enxergado. Ah, mas e a luz das outras estrelas não pode refletir neles? Não, porque elas estão muito longe, não tem luz suficiente. Tem a luzinha que consegue chegar até nós, mas não o suficiente para iluminar os corpos que estão aqui perto da gente, né? Então esse é o erro, dizer aqui, né, que essa pessoa poderia enxergar a Lua, os outros planetas do sistema solar. As estrelas sim, mas a Lua e os outros planetas não. Então eu poderia corrigir essa frase, né, dizendo: começa igual, né? Se um dia o sol se apagasse e fosse possível que uma pessoa sobrevivesse, né? Isso aqui já é uma coisa meio impossível, mas tudo bem, né? Se fosse possível, só para saber o que é que vai ser iluminado ou não. Se um dia o sol se apagasse e fosse possível que uma pessoa sobrevivesse, ao olhar para o céu na escuridão, ela poderia enxergar as estrelas, mas não poderia enxergar a luz nem os outros planetas do sistema solar. Então é isso, né? Só trocar aí, né? Continuar, ela poderia enxergar as estrelas e finalizar com mas não poderia enxergar a Lua e os outros planetas do sistema solar. A questão número 2. Todas as afirmações a seguir contêm algum erro. Todas têm algum errinho aí. Reescreva fazendo as correções necessárias. De novo, né? Já falou que tem coisa errada e que você tem que corrigir. Então tem que buscar a informação correta. A letra A. Este livro é uma fonte secundária de luz. Nós conseguimos enxergá-lo porque ele emite luz. Então ele está misturando duas coisas, né? Fonte secundária não emite luz. Fonte primária emite luz e fonte secundária reflete luz, né? A fonte primária é o corpo luminoso, o que emite luz. Fonte secundária é o corpo iluminado, que reflete luz. Ele não tem luz própria, né? Então o erro aqui é dizer que o livro emite luz. Então a correção seria: este livro é uma fonte secundária de luz, até aí tá tudo certo. Nós conseguimos enxergá-lo porque ele reflete luz. É só trocar emite por reflete. Na letra B, a Lua é visível durante a noite, pois é uma fonte de luz primária e, portanto, reflete luz. Aqui ele trocou, né? Então, fonte de luz primária é o corpo luminoso que emite luz. Fonte de luz secundária é o corpo iluminado que reflete luz.
a Lua não pode ser uma fonte de luz primária, porque ela não tem luz própria, ela não emite luz, ela reflete a luz do Sol. Então aqui está correto o finalzinho aqui, né? Portanto, reflete luz. Onde a gente vai corrigir é que ela é uma fonte de luz primária, a gente vai trocar por secundária, vai ficar a Lua é visível durante a noite, pois é uma fonte de luz secundária e, portanto, reflete luz. Esse finalzinho fica igual, portanto, reflete luz. E a letra C, vidros normais permitem a visão perfeita através deles, pois são exemplos de meio de propagação translúcido. Tá quase tudo, isso é de novo, é trocar uma palavrinha que muda tudo. Translúcido é quando a luz passa de forma irregular e aí fica embaçado, que nem na neblina ou num vidro fosco, né? Esse vidro que ele tá falando aqui, né? Vidros normais permitem visão perfeita através dele. Então toda a luz passa de forma regular, direitinho. Pois são exemplos de meios de propagação, então, transparentes. Né? Se ele permite a visão perfeita através dele, então ele é um meio transparente, não translúcido. Translúcido permite uma visão embaçada, uma visão fosca, né? Uma visão irregular. Então é só a última palavra que tem que trocar, vai ficar: vidros normais permitem a visão perfeita através deles, pois são exemplos de meio de propagação transparentes. Beleza? É só isso. Questão número 3. Classifique cada material a seguir de acordo com suas propriedades óticas. Então, propriedades óticas, que ele está falando aqui, a água pura, o vidro fosco, acabei de dar o exemplo do vidro fosco, né? E uma parede de tijolo. Ele está querendo saber se esses materiais deixam passar a luz completamente, perfeitamente, se eles deixam passar a luz de forma irregular ou se ele não deixa passar luz nenhuma. Então, ele está perguntando se é transparente, translúcido ou opaco. Né? Essa é a pergunta. Então a água pura, né? Quem já viu um copo de água limpinho tal, percebe que consegue enxergar, né? Através dessa água, se ela estiver paradinha tal, né? Porque quando ela se movimenta a gente enxerga meio torto, mas enxerga. Então se a gente pegar água bem paradinha, bem purinha, sem nenhuma sujeira, nada, a gente consegue enxergar perfeitamente através dela. Então a água pura é transparente, né? É um meio transparente. Na letra B, o vidro fosco, né? Então fosco é porque ele permite a luz passar de forma irregular. O que você enxerga através do vidro fosco? Um embaçado, né? Um embaçado. Então a gente tem aqui o vidro fosco, é um meio translúcido, um meio de propagação translúcido, na letra B. E a parede de tijolo não deixa passar luz nenhuma, né? A gente não enxerga nada através da parede de tijolo. Por isso que a gente constrói nossa casa de tijolo, porque a gente não quer que ninguém veja dentro da nossa casa, né? E também que não entre, lógico, né? Mas imagina, né? Muita gente acha desconfortável quando faz aquelas casas que são consideradas lindas, modernistas, tudo de vidro em volta, né? Uma que esquenta bastante. Outra que muita gente fala o quê? Que perde a privacidade, né? Porque enxerga lá dentro. Então faz de tijolo para ninguém entrar e também para não ver lá dentro, para manter a privacidade da pessoa. Então não deixa a luz passar nenhuma. A parede de tijolo é um meio opaco, né? Então ficou bem na ordem, né? Na letra A, transparente, na letra B, translúcido, na letra C, opaco. Questão número 4, faça um desenho para representar o que ocorre com a sua própria imagem quando você está em frente a um espelho plano. Então, o espelho plano é o espelho reto, né? Então, ele não faz nenhuma deformação. Aí eu não sei desenhar, o que é que eu vou escrever, o que é que eu vou fazer? Você pode fazer uma linha no meio da folha, escrever espelho, né? Aponta a setinha. Aí você faz aqueles bonequinhos de palito assim, né? E escreve eu, né? Eu. Aí do outro lado do espelho, na mesma distância, porque o espelho não dá imperfeição nenhuma, né? Ele reflete exatamente no mesmo tamanho, na mesma distância, na mesma profundidade, né? Tudo igualzinho. Então você tem que ver a mesma distância. Pega uma reguinha, opa, foi 3 centímetros aqui, 3 centímetros pro lado de cada linha.
tenta desenhar igualzinho, do mesmo tamaninho, mede, né? Ah, o meu bonequinho de cá ficou com 5 centímetros, vou fazer com 5 centímetros do lado de cá também. Faz o bonequinho mais igualzinho que você conseguir, né? Ah, agora, se você sabe desenhar bem, capricha, né? Mas dá pra fazer essa ideia aqui com um desenho muito simples, que nem esse que eu tô falando, né? O risco no meio é o espelho, aí o bonequinho, né? Bolinha, palitinho, tal, mede quantos centímetros tem o bonequinho para fazer o outro do mesmo tamanho, mede a distância que ele tá do espelho, faz a mesma distância para o outro lado e pronto, você já deu, né? E aí você escreve eu, né? E escreve do outro lado reflexo. E você sabe que nós estamos falando de um espelho plano. Então essa seria a questão número 4. A 5. Você já reparou que as palavras, né, desculpa, você já reparou que as palavras ambulância e bombeiros aparecem de forma invertida na parte dianteira desses veículos? Deduza qual a utilidade dessa inversão de caracteres. Então, olha só, tá aqui, né, ambulância, você coloca, na verdade, a câmera já está agindo para mim como um espelho, né? Porque eu estou vendo aqui a palavra ambulância escrito ao contrário, mas quando eu coloco na frente da câmera, para mim eu vejo ela escrita na direção correta, né? O que isso significa? O espelho, né, ele reproduz tudo igualzinho, o tamanho, a distância, o formato. Só que o espelho ele inverte, por isso que a gente fala a palavra espelhado, né? Ele inverte, ele está horizontalmente ao contrário. Então por isso que eles colocam ao contrário nos carros, porque quem que vai estar na frente, né, dessa ambulância, dessa viatura, desse bombeiro, né? É um motorista comum. E se a ambulância, o bombeiro está numa emergência, o motorista comum precisa da passagem, né? Só que como que ele vai saber que ele precisa da passagem, que aquele cara tá numa situação de emergência? Sabendo quem que tá atrás dele. Então no carro a gente tem um retrovisor bem aqui, né, que é um espelho, que a gente consegue enxergar o que tá atrás. Porque quando você tá dirigindo, você não pode ficar fazendo assim, né? De jeito nenhum, você causa acidente desse jeito. Então, para isso que tem os espelhos, os retrovisores nos carros. E o espelho do meio faz eu ver exatamente qual é o carro que está atrás. Às vezes eles dão, né, um sinal de sirene, né, faz um barulho lá de sirene e tal. Eu olho no espelho, vai estar escrito na direção correta, porque tá ao contrário. No carro, como o espelho inverte, né, eu vou ver na direção correta e aí eu vou saber, poxa, uma ambulância, poxa, um bombeiro, né, e aí eu vou dar um jeitinho de sair do caminho. Então, por isso que é escrito ao contrário. Para facilitar a resposta, né, ficar mais curtinha essa resposta, você poderia colocar que é escrito ao contrário, porque o motorista que estiver na frente, quando olhar no retrovisor dele, que é um espelho, os espelhos invertem, né, a imagem horizontalmente. Então o motorista vai conseguir ver no seu espelho retrovisor a palavra escrita na direção correta, ambulância ou bombeiros, e vai saber que tem um carro desses atrás precisando de passagem, porque ele pode estar numa emergência, e aí o motorista dá passagem. É essa aí a resposta, para ficar um pouco mais simples, né? A questão número 6. Explique qual é a vantagem de usar espelhos convexos nos retrovisores dos carros. Então, o espelho do carro não é plano, né? Ele é convexo. Vamos lembrar do côncavo e do convexo. Peguei de novo a minha colher, e aí o côncavo é a parte onde vai a comida, né? É a concha, côncavo, e o convexo é as costas. Então, por que os espelhos dos carros são convexos? Aí você vai falar, nossa, nem sabia disso. Tudo bem, agora você sabe. Os espelhos dos carros são convexos. Qual é a vantagem? Lembra que o espelho convexo, ele diminui as coisas, parece que está mais longe, porém, por causa desse formato convexo, eu consigo ver uma área mais ampla. Eu consigo ver mais área.
Então essa é a vantagem, conseguir enxergar mais coisas que estão atrás do meu carro, e isso aumenta a segurança, né? Então vocês vão colocar aí que a vantagem é que o espelho convexo permite enxergar uma área mais ampla do que está atrás do carro, aumentando a segurança do motorista. Ponto. Beleza? Até que, né, não é tão complicado assim. O complicado é lembrar, né, o que o convexo faz, o que o côncavo faz e tudo mais, né? Aí é só voltar no texto e ler qual que é o côncavo, qual que é o convexo e tudo mais. Na 7, vocês têm duas imagenzinhas aí, né, de lasers, parece até aqueles lasers de segurança daqueles filmes Missão Impossível, aquelas coisas assim, né? Que eles estão emitindo os feixes de laser. E ele pergunta qual fenômeno luminoso está ocorrendo nas imagens a seguir. Então veja só, na A eu tenho um feixe de laser batendo aqui e voltando aqui, ou batendo aqui e voltando para cá. A gente não sabe de que direção que ele está vindo, mas a gente está vendo que ele está vindo de uma direção, ele bate no aparato e volta para outra direção. Quando ele bate e volta, é reflexo. Então, a letra A está mostrando a reflexão da luz. E a letra B está mostrando, né, eles mudando. Ele bate... esse aqui está muito clarinho, né? Mas ele está batendo aqui e mudando de direção, né? Ele não está indo reto sempre. Está tendo uma reflexãozinha aqui, mas ele está mudando de direção aqui. E aqui também, né? Mudando de direção aqui. E quando ele muda essa direção, né, porque provavelmente mudou o meio que ele está viajando, essa mudança de direção a gente chama de refração. Então a letra B está mostrando a refração da luz. E aí você vai me perguntar assim, mas que estranho, né? Nesse aqui, ele tá um raio só que ele muda de direção. Nesse aqui parece que vem um raio que muda de direção, mas está indo para lá como se fosse esse de cima, né? Então, quem percebeu isso, parabéns. Percebeu que aqui está acontecendo ao mesmo tempo reflexão e refração, né? Que às vezes acontece, né? Muitas vezes acontece, dependendo do ângulo que a luz bate. Então, uma parte desse feixe refletiu e uma parte entrou para o outro meio e sofreu a refração. Então a resposta, né, vai ficar que na letra A eu tenho reflexão da luz, na letra B o raio da esquerda, né, o raio da esquerda ele está sofrendo só refração, e o raio da direita, parte dele sofre refração e parte dele sofre reflexão, beleza? Só para ficar mais completo. Questão 8. Às vezes, ao olharmos um peixe dentro de um rio, olha, eu dei esse exemplo no videozinho lá, né? Ao olharmos um peixe dentro de um rio, temos a impressão de que ele se encontra mais próximo da superfície do que realmente está. Qual o nome do fenômeno óptico que explica esse caso, e comente o que acontece? Esse aqui é o caso da refração, né? O raio de luz, ele, ao entrar na água, ele sofre uma curvatura, né? E aí ele encontra o peixe lá embaixo num determinado local, porém o nosso olho age como se o raio seguisse uma linha reta, por isso que vê uma imagem irreal, né, do peixe num outro local. Então, para responder essa, vocês poderiam dizer que a luz entra na água, sofre refração e encontra o peixe, aí ela reflete e vai sair da água sofrendo uma nova refração e encontrar o nosso olho. E por causa dessa refração, a gente enxerga o peixe numa posição em que ele não está realmente. Então, essa poderia ser a resposta da questão 8. Questão 9, explique o que ocorre com a luz para que seja possível observar um arco-íris próximo à água de uma cachoeira. Bom, então, o que acontece, né? O raio de luz, ele vai entrar nas gotículas de água da cachoeira, né? A parte onde está mais
as gotículas mais longe, né, onde está só aquele vaporzinho, né, não é um vapor, mas como se fosse, né, não é a parte água mesmo da cachoeira, mas aquelas gotículas que ficam em volta respingando, né? Então a luz vai entrar nessas gotículas e vai em certo ângulo, que quando essa luz sai da gotícula, ela se dispersa nas diferentes cores do arco-íris. Então o que está acontecendo aqui é dispersão da luz. Então você poderia dizer que a luz que entra nas gotículas de água da cachoeira estão sofrendo dispersão dentro dessa gotícula. Então quando ela sai da gotícula, ela está dispersa, né? Sofreu dispersão nas diferentes cores que a gente pode enxergar. E finalmente a questão número 10, né? A 10 ele pede: escreva os seguintes objetos e classifique a lente esférica utilizada em seu funcionamento como convergente, que é C, e divergente, que é D. Então ele dá aqui o olho mágico, a lupa e o microscópio. E ele quer saber se é convergente ou se é divergente. Bom, a lente convergente é aquela que faz os raios se aproximarem, eles convergem. Então eu tô do lado de cá, ele pega um objeto pequenininho aqui e aumenta. A lente convergente é aquela que aumenta. A divergente é o oposto. Tá indo o raio de luz e ela afasta esses raios. Então se eu tô do lado de cá, ela vai pegar um negócio grande lá e trazer para mim menor. A lente convergente aumenta os objetos e a lente divergente diminui os objetos. Esse é o que a gente vai usar aí para saber se o objeto que ele está falando está usando uma lente convergente ou uma lente divergente. Então, olha só, de novo, convergente aumenta, divergente diminui. O olho mágico, né, que é aquele que põe na porta pra gente ver quem que tá lá fora. A gente vê as coisas que estão lá fora menorzinhas do que elas são de verdade. Então, diminuiu. Se diminuiu, é uma lente divergente, né? Então, é D. A letra B é uma lupa. A lupa a gente usa para ver coisas pequenininhas, ela aumenta. Então, se ela aumenta, é uma lente convergente, C, né? E na letra C, o microscópio, a mesma coisa, né? Só que o microscópio ele aumenta mais ainda. Então, também é uma lente convergente, C. Então, o olho mágico é divergente, que ele diminui as coisas. A lupa e o microscópio são convergentes, eles aumentam as imagens do objeto. Beleza? Então é isso, acabamos as atividades do terceiro bimestre. Espero que tenha ajudado, que vocês tenham compreendido e se preparem então para a provinha, que vai ter questões de todas essas 4 atividades que eu falei nos vídeos do terceiro bimestre, ok? Até a próxima!